Vamos começar com a Patrulha do Consumidor. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Brito. Boa tarde, você de casa. Preste muita atenção nesse caso. Imagine a seguinte situação. Você investe tempo e dinheiro para comprar um imóvel e depois de um tempo percebe que o sonho de ter a casa própria se tornou um pesadelo. Essa é a situação de alguns consumidores que estão há mais de 2 anos esperando pela entrega dos apartamentos que eles compraram. Vamos ver agora a reportagem do Carlos Cavalcante para entender melhor esse caso. Vamos ver. Nós da Patrulha do Consumidor estamos aqui no bairro da Aclimação, que fica na zona sul de São Paulo. O bairro da Aclimação é um bairro tradicional muito conhecido pelo belíssimo parque e, é claro, pela possibilidade de morar e morar bem. Todas essas pessoas aqui têm uma história em comum. Acabaram acreditando nas promessas que foram feitas pelo engenheiro Marcelo Kramer Filho, que é proprietário da construtora MKF. Ele abriu um estande de vendas aqui no bairro da Aclimação e disse que iria entregar esse espaço maravilhoso, esse prédio, que ainda não foi terminado. Só que esse sonho se transformou em pesadelo. Por quê? Sim, é o pesadelo da casa própria, né? Nós compramos, eu pelo menos adquiri o apartamento há cerca de 3 anos e a promessa de entrega depois de 6 meses. Então estamos com esse período de atraso na obra. Meu filho completou essa idade, inclusive, de 3 anos e até hoje a gente não tem nosso lar. Hoje eu pago um aluguel para poder acomodar minha família. E existem só promessas da construtora MKF de entregas a todo março de cada ano. Eles vão lá e prometem uma entrega. Mas o que você pode ver, não existe operário na obra, não existe capital aportado na obra. Então nós estamos totalmente desamparados e descrentes de qualquer solução. Seu prejuízo? R$200 mil. Quase 3 anos de uma tentativa de ter alguma coisa pra gente, não conseguindo em função desse atraso, né, de uma empresa que aparentemente parecia ser idônea, mas com o que está acontecendo, parece que realmente eles são pessoas que a gente pode duvidar do caráter ou até da empresa deles. Foi um investimento de por volta de R$200 mil. R$200 mil. R$200 mil. E sem perspectiva de solução, pelo menos por enquanto? Por enquanto não, só atrasos que eles ficam falando, como o Léo falou, atraso atrás de atrasos e algumas coisas que a gente começa a descobrir por trás, né? Outros empreendimentos com o mesmo problema, o atraso no IPTU, aparentemente mão de obras que começam e param por falta de pagamento, né? É o que a gente está vendo aqui, 2 anos parado aí. O Dalísio acreditou tanto na possibilidade desse projeto que ele pagou à vista o apartamento e comprou inclusive a garagem. Quanto você gastou? Quanto você investiu? Em torno de R$340 mil. 300 o apartamento e o complemento com a garagem. Valores pagos à vista, tudo direitinho. Está o seu Marcelo Kramer, no escritório dele, fizemos o negócio da compra e venda. E estava previsto no contrato que ele me entregaria, pelo menos, até abril de 2011. Com a possibilidade, se não fosse possível, que se prorrogasse por uns 6 meses. Em suma, até o fim de 2011, eu estaria com um apartamento para ser usado. E até hoje, 2015, janeiro de 2015, nada, e está tudo parado praticamente do meu jeito. Nós não temos qualquer informação da MKF. Eles não mandam para a gente uma correspondência, não chamam para uma reunião, não dizem absolutamente nada, ignoram a nossa vida, a nossa existência. Em suma, a gente fica desconfiado ou chega de concreto que eu fiz um negócio praticamente perdido nessa altura. Zé, você iria morar aqui com a sua família? Ia morar. Iria morar? Iria morar, que agora eu perdi até as esperanças. Pois é. E quanto você investiu, Zé? R$200 mil. R$200 mil? Dinheiro suado? Dinheiro suado, trabalhando todos os dias, de domingo a domingo. E agora... Bom, o Newton Yoshio, representando as pessoas aqui, vai fazer a ligação para a MKF. E o que eles dizem aqui? Alô? Oi, fala com o Marcelo. Newton de onde? Estilo Aclimação. Tá, que unidade? Oi, 51. Tá, ele não está, ele está numa reunião externa, te posso ajudar? Tá, o que eu queria saber é o seguinte, eu comprei imóvel de vocês e a obra tá bem atrasada e vocês não estão dando nenhuma satisfação pra mim. E outro dia vocês mandaram até uma carta de protesto já. Eu queria saber como é que a gente vai ficar a respeito de tudo isso aí. Tem como você ligar na segunda-feira e falar com o nosso jurídico?
Olha, eu queria uma resposta agora, porque vocês estão me enrolando já tem quase 3 anos, né? Não seria justo eu esperar até segunda-feira. Mas não é meu setor E o que você pode me falar? Por que tanto atraso? Você tem alguma posição, você pessoalmente? Oi? Oi. Então, você pessoalmente poderia me falar alguma coisa? Por que está atrasando tudo? Ou por que eu estou recebendo até carta de protesto em relação a vocês? Não, eu não tenho como te falar, porque Certo. E o Fábio? eu sou de uma outra área. Não, tudo bem. E o Fábio? O Fábio é jurídico, ele tá aí? Ele não está, ele teve um problema e não deu pra ver. Tá. Segunda-feira eu dou um retorno, então. Eu falo pra ele me ligar. Ótimo. Oi? Tá bom, obrigado. Até logo. Que falta de respeito, hein? Pois é. Que falta de respeito, hein? É isso que acontece toda vez que a gente liga, né? Falsas promessas, nunca se encontram. Aí, MKF. Então a resposta para essas pessoas aqui. Eles estão aguardando, continuam acreditando na entrega do imóvel, continuam acreditando que vão poder morar aqui com a família, só que até agora nada de concreto foi resolvido. E se você tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Um deu 200 mil, outro deu 300 mil, outro deu mais do que isso, um pouco menos. Enfim, é dinheiro suado, como disse um dos compradores. E a esperança deles de reaver esse dinheiro é muito pequena. Mas eles procuraram a Patrulha do Consumidor e a gente vai tentar achar uma saída. Agora eu fico pensando, se a entrega era dia 30 de abril de 2012... Vamos botar aí 6 meses de atraso dentro da lei e tal. Dentro do que estabelece o contrato firmado com eles. Outubro de 2012 era para eles terem recebido as chaves, estarem morando, investindo no seu lar, na sua casa. Quantas e quantas outras pessoas não estarão na mesma situação desses que a gente viu agora? Por sinal, 2 deles estão aqui no estúdio com a gente hoje, o Leonardo e o Newton, que vão detalhar pra gente esse drama, porque quem guarda a vida inteira para comprar a sua casa e depois não tem a casa e ainda perde o dinheiro que guardou, tá numa situação difícil, Celso. E como? Tá numa situação muito difícil. Na verdade, você que está nos assistindo hoje vai aprender quais os cuidados que você deve tomar quando for adquirir um apartamento ou um imóvel novo. Como é que você age em relação à construtora, à empresa que está fazendo o empreendimento? Quais os cuidados que você deve ter para que você tenha o mínimo de segurança? Porque segurança total, infelizmente, só quando a obra é entregue você vai ter, né? E mesmo assim, nós temos casos que nós temos trazido aqui de obras entregues com uma série de problemas. Então, segurança total é impossível. Mas todos os cuidados que você puder tomar para evitar situações como essa que estão vivendo o Leonardo e o Newton que estão com a gente aqui, a gente vai mostrar para vocês a partir de agora. Inclusive essa história de comprar apartamento na planta, a maioria faz isso, porque você tem condições melhores para pagar e até um valor menor, né? Mas você também está comprando, junto com a tua esperança de ter uma casa própria, um risco, né? Exatamente. Um risco de, bom, aqui eu estou comprando algo que não existe, eu preciso esperar 3 anos para isso aí. Você está, na verdade, comprando uma fração ideal de um terreno, né? Porque enquanto está na planta, e se o terreno não foi uma incorporação, o que é uma incorporação? É quando o proprietário do terreno se une ao construtor, o proprietário do terreno entra com o terreno e fica com umas unidades para ele e o construtor sobe o prédio. Isso é uma incorporação. Então, a primeira atitude que você deve tomar é saber, essa incorporação foi feita, o terreno... Aí você pode confiar, né? Que você sabe que se a pessoa já comprou uns apartamentos para ela, o dono, com certeza é porque o prédio vai subir ou não. Bom, veja, o dono do terreno ou do imóvel que vai ser derrubado para a construção do prédio, né? Ele também quer ter segurança. Ele entra com o terreno e ele adquire com essa entrada do terreno algumas unidades. Isso não dá segurança nenhuma. A única segurança que você tem, na verdade, nesse primeiro momento, Tis, é de que aquele terreno pertence ao empreendimento. Porque às vezes nem isso acontece. Às vezes o terreno será pago no futuro. Então como é que você vê isso? Você que está comprando um imóvel. Sempre lembra que eu falei ontem aqui? Corretor. O corretor pode levantar tudo para você, custa barato o corretor perto do investimento que você vai fazer. No caso aqui, já investiram mais de R$200 mil cada comprador nesse edifício que vocês estão vendo. E o edifício não fica pronto, cheio de problemas, né? Então, pelo menos esse está de pé. Tem alguns
que nem estão de pé. Nossa, olha, eu sei que a gente vai aprender muito aqui com você, Celso, só que eu queria aproveitar e falar com o Leonardo e com o Newton, que estão aqui vivendo esse drama, né, desse apartamento. Sejam muito bem-vindos. Você pode levantar, por favor. Eu quero saber o que vocês têm feito, né, para conseguir o dinheiro de volta ou se não o apartamento mesmo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de expor nosso caso. Bom, nós estamos com esse sofrimento há mais de 2 anos. É uma situação que você tem que dar um jeito de finalizar para virar a página na vida e colocar a cabeça no travesseiro com tranquilidade. Com a construtora, o nosso relacionamento é difícil, não temos respaldo nenhum. Então agora a nossa ideia é tentar pegar a obra para finalizar ou virar essa página e aceitar o caso, entendeu? Bom, então vamos até lá. Vem aqui, Newton, também, por favor. Leonardo e Newton, por favor, porque o Celso vai tentar resolver esse problema para vocês. Eu fico imaginando o seguinte, bem-vindos, Newton, Leonardo, né? Eu fico imaginando que deve ter um grupo grande de pessoas, porque aquele prédio não é pequeno. Sim. Quantas famílias? Pode ficar um pouquinho mais para trás, por favor, você também. Pelo menos. Obrigada. São quantas unidades lá na totalidade? Você São em torno de 40. 40. Mas tem 20 famílias que inclusive a gente se organizou em um grupo e etc. Que vocês conseguiram localizar. Sim, exatamente. Pois é, aí vai uma providência que você deve tomar quando você estiver com um empreendimento imobiliário que começa a atrasar, mesmo dentro do prazo de 180 dias que as construtoras colocam no contrato de financiamento, né? Ou de venda do imóvel. Eles dizem lá que, como esse daqui, eu vou mostrar para vocês o contrato, para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse processo. São 20 São quantos apartamentos no total do prédio? São em torno de 40. E 20 famílias que vocês conhecem? Que nós conhecemos, exatamente, compradores. Nem todos estavam vendidos quando começou a dar problema. Exatamente, tem parte que foi negociado com financeiras, etc. É meio enrolado o caso. Mas todo mundo tomou prejuízo, né? Todo mundo. Teve, inclusive, o caso da cobertura, a pessoa investiu R$900 mil à vista e também ficou a ver navios. Bom, temos aqui um contrato, um instrumento particular de compromisso de venda, de fração ideal, que eu falei anteriormente, do terreno e outras avanças. Por que do terreno e outras avanças? Porque no momento que você está comprando na planta, como o Brito colocou aqui, é só a fração do terreno que você está pagando. Esse contrato estabelece, e é obrigatório, dizer qual é a data de entrega do imóvel, né? Então, seria abril de 2012, né? Exatamente. Na verdade, esse contrato aqui estabelece que em abril de 2012 ele seria entregue. Agora, Celso, tem contando, olha o que diz aqui, olha. Previsão de entrega das chaves, 30 de abril de 2012, com carência de mais 180 dias. Ah, então tem a carência. Exato. Aí a gente pode respeitar essa carência. Então, mas durante esse momento da carência, se a obra está atrasada, está na hora dos compradores se organizarem. Então, a primeira providência que você toma quando você vai comprar um imóvel, a primeira de todas, né? O imóvel na planta, vai se erguer o prédio, seguinte, você diz para a construtora, ok, eu compro a minha unidade, mas eu quero nome, telefone e endereço dos outros compradores. Pode dizer, mas por que isso? Porque se amanhã vocês tiverem algum problema nessa obra, eu vou me comunicar com todos eles e nós vamos começar a agir em conjunto. Foi difícil você encontrar os 20, vocês encontrarem os 20, não foi? Pode falar, Nilton. Difícil, foi bastante difícil. É que, por sorte, nós tínhamos uma pessoa que tinha alguns meios que conseguiram achar as pessoas que foram aumentando o nosso grupinho aí, de 20 pessoas mais ou menos. Essa é a mesma situação que você encontra num consórcio. Um consórcio, o que é, né? Você se reúne com várias pessoas, pode ser um consórcio de automóvel, pode ser um consórcio de imóvel, você se reúne com um grupo de pessoas, todo mundo paga o bem comum e todo mundo recebe. Então, e vai recebendo à medida que os sorteios vão fazendo ou que as pessoas vão dando lance. Se você tem um contato com todos os consorciados, você pode pegar o grupo do consórcio e levar para outro consórcio. Hoje a lei permite isso, foi inclusive eu que fiz isso daí na lei. Agora, no caso de um apartamento, de um empreendimento imobiliário, como a gente está vendo aqui, né, é importante que você tenha o nome das pessoas para, se tiver algum problema, as pessoas consigam se reunir. Ou seja, eles conseguiram juntar 20 dos compradores, são 40 mais ou menos que vocês estão me dizendo, né? São 40 apartamentos. Então, conseguiram juntar 20 porque alguém deu informação. Porque senão cada um estava batendo a cabeça sozinho. E aí não se teria noção e nem informação do que está acontecendo.
mesmo com as 20 pessoas, vocês não conseguiram muita informação, né? Exatamente, não conseguimos muitas informações. Nesse prédio de vocês são 40 apartamentos. Vocês conseguiram reunir 20 famílias que estão com esse problema. O que é que a gente tem de fato? De fato, nós temos agora em abril de 2015, completando 3 anos de atraso na obra. E temos de fato também que aquele prédio está com a obra parada, sem perspectiva. Sem um funcionário E aí eu dentro do pergunto, prédio. será que é só esse prédio que a construtora está devendo para os seus compradores ou existem outros empreendimentos dessa mesma construtora que estão com um problema assim? Pois é. Existem outros empreendimentos, em Higienópolis, são em torno de 6 casos parecidos, tá? Inclusive, além do atraso na obra, existe, na maioria deles, dívidas com a prefeitura de IPTU. No nosso caso, está girando em torno de 2 milhões de a dívida, que é uma outra preocupação também, porque por mais que eles façam um programa de PPI, essa dívida, a partir do momento que deixa de ser paga, ela vai cair sobre o condomínio e pode acabar também sobre nós. Pode acontecer o seguinte... Se o proprietário não paga o IPTU durante a obra, depois que as chaves são entregues, acaba que os proprietários das unidades vão ter que se reunir e pagar o IPTU, porque senão a prefeitura vai executar isso em cima do edifício que foi construído. Aí eles ficam com o nome sujo, né? Para você que está chegando agora no programa da tarde, muito bem-vindo. Nós estamos recebendo aqui das 20 famílias, 2 representantes das 20 famílias que compraram apartamentos nesse prédio, que você vai ver as imagens novamente aí, e que a obra não foi entregue. Era para ser entregue em abril de 2012, está quase 3 anos atrasado. Não entregaram, não há perspectiva porque a obra está parada. E agora a gente conversando com eles está descobrindo aqui que não é só esse prédio. Existem outros prédios, outros empreendimentos dessa mesma construtora que estariam com as obras paradas. O nome da construtora é MKF. Aí eu lembro no passado, 20 anos atrás ou mais do que isso, a maior construtora na época do Brasil, que era a Encol, que deixou milhares de pessoas que tinham comprado apartamentos na mão também, e as pessoas tiveram que partir para outras construtoras, algumas obras que estavam inacabadas, fizeram um sistema de cooperativa. Se associaram em cooperativa e acabaram as obras em alguns casos. Eu creio que a MKF não possa mais estar vendendo apartamentos Será hoje. que não? Mas você não sabe. Eu descobri um negócio. Pois não. Eu queria até aproveitar e mostrar aqui, porque no site dele, o site continua funcionando sim, e eles continuam vendendo apartamento. Olha aqui, ó. Então, e vendendo nesse empreendimento aí? MKF, ó. Vira, Tem 3 apartamentos aqui, peraí, deixa eu mostrar. Assim, para evitar. Pessoal de casa. Então, 3 empreendimentos. Um deles é esse daí? Ó, agora apareceu. Lá no Tatuapé. Fica mudando. Peraí, pode falar aqui, por favor, no microfone? O da aclimação está também nesse site. Bom, então nós temos no site aí o empreendimento da aclimação, que é o que vocês compraram, e o empreendimento no Tatuapé, que está sendo vendido também. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto a gente vai conversando aqui, vamos ligar para a MKF, que eu quero conversar com eles, para entender o que é que está acontecendo. Por que eles continuam vendendo um empreendimento que está com a obra parada? Será que eles estão falidos? Pois a gente vai ter que descobrir isso. Infelizmente, já temos alguém na linha? Vamos passar? Ainda não. Bom, olha, outro cuidado que você deve ter quando você for adquirir um imóvel na planta. E eles tomaram esse cuidado. Tá vendo isso daqui? É a publicidade. Tudo que está nessa publicidade aqui tem que ser cumprido. Então você guarde sempre a publicidade, porque se já temos alguém na linha. Alô? Alô? Eles já estão assistindo a gente, desligaram na cara da gente. Olha que sem vergonhice. Mas tem gente aqui. Meu Deus! Vamos ligar de novo. Tem gente atendendo porque eles continuam vendendo, né? Tem o telefone aqui no site, tem tudo. Então, eu acho que eles devem continuar recebendo apartamento. Esse apartamento que está aí com a obra parada. A MKF deveria ter o interesse de avisar as pessoas que compraram apartamentos nas suas obras que estão paradas. Pois é a oportunidade que eles têm, inclusive, de explicar publicamente o que está acontecendo, por que a obra está atrasada, por que eles não entregam os apartamentos. É isso que nós estamos tentando aqui. Vamos ligar de novo na MKF, mas olha, isso que nós estamos mostrando aqui, esse caso coletivo, interessa muito a qualquer pessoa que deseja comprar um imóvel. Já falo já da publicidade de novo para você. Vamos tocar lá na MKF, está tocando. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue conversar com a construtora MKF. O proprietário lá é o Marcelo Ramires Kramer, não é isso?
É ele que vocês tentam falar com ele e não conseguem. Exatamente, Marcelo Ramiro Kramer. E no começo, quando foi para comprar o apartamento, não, você é uma conseguiu beleza. direto? Ah, sim, é uma beleza. E o doutor Fábio do Jurídico também, se conseguir atender, pode falar com ele também, que ele... É uma construtora grande, essa MKF? Olha, Brito, na verdade nós tivemos o azar de, quando nós compramos, existiam 3 empreendimentos entregues e não existia denúncia nenhuma na internet, nada, e por isso que a gente não duvidou. A referência que vocês tinham quando compraram é que eles tinham construído 3 empreendimentos, 3 prédios. Exatamente. E entregue na data. Exatamente. Aí bem no nosso caso começou a degringolar o negócio e a gente ficou nessa situação. Olha aí, nós estamos tocando na construtora, eles atenderam o telefone, viram que era da gente, olha... Atendeu e desligou de novo. De novo, vamos ligar mais uma vez. Nós vamos insistir. Vamos ligar. Agora, então atenderam o telefone e viram que... Vocês estão tentando ligar e não conseguem mais falar com eles? Ah, não, acordo... você consegue falar só com a moça, só com a atendente. Só com essa moça que atendeu e mas desligou. não explica nada. Mais ninguém também. Que atenderam vocês na reportagem, como a gente viu, não explicou absolutamente nada. É que eles devem estar antenados aí. Quando vocês ligaram lá com o Carlos Cavalcante. Exatamente. Pois é, como vocês estão vendo, nós ligamos a primeira vez, atenderam o telefone, viram que era a gente, desligaram o telefone. Tocamos de novo, atenderam, nem alô, já desligaram em seguida. Quer dizer, olha a má fé que a gente está vendo aí. Porque o que a gente está fazendo aqui é dando direito de resposta como manda a Constituição do país, que é a lei maior. Né? Hoje a gente não tem mais a lei de imprensa, então a gente tem a Constituição para dizer o seguinte: se a gente está aqui com uma denúncia de que o empreendimento imobiliário não foi entregue na data que foi estipulado, inclusive, pelo fornecedor, pelo construtor, ele que estipulou a data, não foi os consumidores aceitaram simplesmente a data que foi imposta e não cumpriram o que prometeram, eles estão fazendo uma afirmação falsa e enganosa, isso incide em crime contra o Código de Defesa do Consumidor, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, está no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que fazer afirmação falsa ou enganosa é crime. Qual é a afirmação falsa e enganosa? Eu vou te entregar o empreendimento imobiliário em tal data, e essa data não é cumprida. Essa é uma afirmação falsa e enganosa. A gente está ligando lá de novo na MKF e eu até vou fazer um convite, algum advogado, alguém que represente essa construtora, porque tem muita gente querendo saber o que aconteceu, por que essa obra está atrasada. Nós aqui no Brasil estamos acostumados agora nos últimos tempos a ouvir que tem gente comprando apartamento em Miami, porque está todo mundo comprando em Miami, porque está todo mundo comprando apartamento na praia, todo mundo trocando apartamento pequeno por um maior, que é moda, que os preços estão convidativos, que esse é um bom ano para comprar. E essas pessoas que economizaram lá o seu dinheiro da vida, o que você faz, ô Leonardo? Sua profissão, qual é? Eu sou administrador e trabalho com engenharia. E você, Newton? Comerciante. Quer dizer, vocês não têm dinheiro sobrando, vocês estão fazendo um investimento para a família de vocês poder morar melhor, né? É isso? É isso. Brito, meu filho tem 3 anos de idade exatamente, e na época já era para ter entregue essa quando ele nasceu, e até hoje eu tenho que pagar aluguel e etc. Vocês fizeram planejado, inclusive, para que o seu filho nascesse na casinha nova, com o quarto dele, tudo direitinho. Exatamente. Inclusive, pagamos aluguel atualmente. E esse aluguel, existe também um aluguel virtual, que quando se dá um atraso em uma obra, que a construtora ela tem a obrigação de pagar. Ela faz acordo, fala que vai pagar, mas também não cumpre. Então, você percebe que o sistema todo é meio complicado. Mau caráter, na minha opinião. MKF, ou alguém que a represente, um advogado, o presidente da empresa, nós estamos aguardando aqui, tentando ligar para vocês e esperando que vocês também façam o mesmo em relação a nós. Enquanto a gente espera, eu vou lembrar do caso do Elvis. Não aquele Elvis, o cantor, é outro. O Elvis que esteve aqui pedindo ajuda, porque ele sofreu um acidente e teve fraturas nos 2 braços. Vocês lembram? Ele veio com os braços imobilizados assim. Depois de ficar aguardando uma cirurgia por mais de 1 mês no Sistema Público de Saúde, o Programa da Tarde entrou nessa história e cobrou uma solução dos responsáveis. E agora a gente vai ver a reportagem, porque na volta teremos novidades sobre o caso do Elvis. Vamos lá, vamos ver. O autônomo Elvis Ferreira, de 30 anos, teve um acidente doméstico no último dia 17 de dezembro. Ele caiu da laje da casa de um amigo durante um churrasco e quebrou os 2 braços. Não me conformo de ver meu filho precisando de uma cirurgia e sempre na fila de espera. Até quando vai essa fila, né?
Elvis, que situação, hein, rapaz? Você tem aqui as radiografias que comprovam que você realmente tem fraturas num cotovelo. Qual cotovelo que você está com a fratura? Esse cotovelo está fraturado. E você tem uma outra fratura no pulso esquerdo. No pulso esquerdo. Agora, Elvis, você sofreu esse acidente, você foi levado para o pronto-socorro da Barra Funda. Lá você permaneceu 5 dias e eles tentaram encontrar uma vaga para você. E você foi levado para onde? Exatamente. Eu fiquei lá por volta de uns 5 dias. Eles me disseram para mim que tinha saído uma vaga para mim no Hospital do Pari, que é a especialidade de ortopedia. Fui lá, cheguei lá, os doutores que estavam lá, que me atenderam, olhou para mim e falou que não dava para fazer a minha cirurgia devido a não ter material. Os médicos disseram isso para você? Exatamente. E mandaram você embora? Mandaram eu voltar de volta pro hospital onde eu estava. Aí de lá pra cá, foi isso aí que você está vendo. Vai procurando um hospital, bate em outro e ninguém quer se responsabilizar, ninguém me dá uma certeza de nada. Elvis ligou mais uma vez no hospital da Barra Funda na tentativa de conseguir uma vaga para fazer a cirurgia. Eu não sei, os hospitais estão fechando, né, eu acho. O Hospital do Pari, você foi lá, você foi avaliado, o que o médico falou pra você lá? Por que eles não fizeram a cirurgia em você? Porque não tinha material. Só que... Não é um problema do serviço social, né? É um problema da saúde pública, né? Tudo bem então, obrigado. Nada, tchau. Tchau. O Elvis veio até o palco do programa da tarde para pedir ajuda antes que o caso dele fique ainda mais grave. O Celso conseguiu conversar com um representante do pronto-socorro da Barra Funda. Celso, em primeiro lugar, agradeço o contato, né? Pois não. Assisto o programa, entendo a sua preocupação. Vou fazer o seguinte, eu não posso dar muitas informações, eu vou ter que conversar com a minha assessoria de imprensa. Eu vou conversar com eles, vou passar o contato, seu contato, se possível, se você puder me passar o telefone da Rede Record de televisão, eu peço para eles entrarem em contato e a gente passa o que vocês estão querendo entender sobre o paciente. Tá, mas como é a sua graça? Meu nome é Tiago, Celso. Tiago, é o seguinte, Tiago, o que nós, na verdade, precisamos é que ele seja internado e seja operado. É isso que nós precisamos. Entendi. Então, se a assessoria de comunicação da prefeitura for resolver o problema dessa forma, indicar onde ele vai ser internado, já resolve o problema. Agora, de toda forma, nós precisamos que o médico, pelo menos, faça uma receita para que ele possa comprar remédios e passar mais 1 ou 2 dias até que vocês resolvam o problema sem dor, porque ele não está aguentando mais, não é isso, Elvis? Exatamente. Tá, vamos fazer o seguinte, Celso. Oi. Tudo bem, vou passar o caso para a assessoria de imprensa, mas antecipadamente, se você quiser passar o paciente para ele me procurar aqui na unidade, eu vou conversar com ele. Mas é isso que a gente quer ouvir. Muito bem, parabéns. Ótimo, uma iniciativa. Muito bom. Parabéns. Por favor. É isso que a gente queria ouvir. A nossa equipe acompanhou o Elvis até o pronto-socorro e ele foi prontamente atendido. Logo depois, ele voltou com boas notícias. Conforme o combinado, cheguei aqui, procurei o Thiago me encaminhou lá para dentro, passei com o Dr. Dário. O Dr. Dário me avaliou, prescreveu para me tirar um raio-x. No raio-x ele pegou e trocou minha sala, como vocês estão vendo. Através de tudo isso, surgiu a vaga. Amanhã estarei fazendo a cirurgia a partir das 6 horas da tarde. E foi isso, vamos ver no que vai dar. No dia seguinte, a dona Ednair, mãe do Elvis, mandou mais notícias sobre a saúde do filho. Quando foi 8h da manhã, transferiram ele. Levaram, mas não ainda operou. A minha nora me ligou há pouco instante, disse que a operação vai sair amanhã. Que bom. Opera lá nas quarta-feira, então no sábado. Que Tá bom, bom, não tá que mais bom. sentindo dor, então, pelo menos, né? Tá medicado, né? Tá medicado. Tá, diz que tá sendo muito bem atendido lá, que tá cuidando dele muito bem, mas que só sai nas quartas, então no sábado. Tudo Tá bom. encaminhado. Acompanhe agora o desdobramento deste caso no palco do programa da tarde. Bom, o Elvis está aqui, junto com a mãe dele, a dona Ednair, bem-vindos os dois. A dona Ednair, que foi quem deu a ideia de trazer o caso para o Celso Russomano, para a Patrulha do Consumidor, né? Porque a senhora estava vendo que, se não fosse assim, não teria jeito. Não teria jeito, porque já estava com um mês, né? Então, não tinha mais outro jeito, né? Aí peguei, levantei, vim, fiquei aqui das 9 da manhã até a hora que o Celso chegou. Falei com ele, me atendeu, fui muito bem atendida, graças a Deus, né? E logo no mesmo dia, né? Na segunda-feira que a gente estava aqui,
Aí foi para lá, já foi internado, quando foi na quarta-feira já operou. Essa cirurgia que você fez foi uma cirurgia em cada braço? Exatamente, exatamente. Um em cada braço. No caso do esquerdo, não tinha necessidade, como eu havia falado. Os médicos me falavam que no gesso resolveria. Devido ter demorado muito, eu tive que fazer uma cirurgia no meu... Sim. No esquerdo, no caso. E no direito? No direito também. E você sente que está recuperando agora? Graças a Deus. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Vai, mas agora... Pelo menos eu posso dormir e saber que meu braço está melhorando. Porque do jeito que estava não dava para ficar mais. Eu não vou dizer ponto do Elvis, porque seria até um trocadilho infeliz. Eu vou dizer saúde para o Elvis. E parabéns para a dona Ednair, que teve a ideia de trazer o caso dele aqui para a Patrulha do Consumidor, hein, Celso? Pois Que bom, né? Olha, duas considerações desse caso. A primeira, o que a funcionária falou no telefone quando o Tiago e a Ednair ligaram para lá para saber o que estava acontecendo, porque que não marcava a cirurgia dele. E ela disse, esse é o caos da saúde. Este é o caos da saúde. O caos da saúde pública, que se espalha pelo Brasil inteiro, deixando as pessoas sem o mínimo de atendimento. Eu tô com um caso de um rapaz, tudo bem, ele é um presidiário, mas não é por causa disso que ele não tem direito à saúde. Este rapaz, ele tem o tratamento para um câncer de pulmão, advindo inclusive do HIV, não tem escolta para levar ele do presídio, do hospital, do presídio para o atendimento, para fazer o tratamento. Não tem escolta, então não chega. Olha só o absurdo, nem escolta tem para chegar no atendimento. Então são coisas como essa que revoltam a gente. De outro lado, Tiago, que é do pronto-socorro da Barra Funda, você merece parabéns. Porque todas as vezes que a gente liga aqui... Ele é muito educado. Todas as vezes... Não, que a gente liga para os estabelecimentos de saúde. Toda vez é a mesma história. Quem vai falar é a assessoria de comunicação, que por sinal é muda. A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Paulo é muda, porque ela não fala. Né? Só escreve. Eles só escrevem. Então eles mandam nota, eles não têm coragem de falar com a gente. Bom, neste caso, o Tiago, que é lá do pronto-socorro, no pronto-socorro da Barra Funda, ele se adiantou, disse, olha, tem assessoria de imprensa, ele falou, mas ele disse, pede pro Elvis vir aqui, eu vou resolver o problema. E passou pro médico Dario e resolveu o problema. Parabéns, Tiago, se a gente tivesse gente como você, nós teríamos uma saúde melhor. Tá? Parabéns. Isso chama-se comportamento padrão. Quer dizer, foi indo, e hoje é um comportamento padrão. A gente reclama aqui, as pessoas dizem lá que não é com elas, passam para a assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa vai, escreve uma nota e manda resolvendo, ou às vezes nem resolvendo o problema. E nós queremos um envolvimento das autoridades, que as autoridades se sensibilizem com o problema das pessoas que elas, afinal de contas, estão representando. Pois é, eu fico muito feliz que o Elvis ele conseguiu a cirurgia. Parabéns, ele não ganhou na loteria. Ele não ganhou loteria, não ficou rico. Mas ele conseguiu através aqui do programa da tarde. Então eu fico feliz da gente ter conseguido. O mínimo que as autoridades têm que oferecer para o cidadão brasileiro, que é um tratamento decente de saúde. Nós temos aqui 2 representantes de 20 famílias, de um prédio com 40 apartamentos que não foi entregue, está 3 anos de atraso já, e eles pagaram muita grana para isso. Um pagou 200 mil, outro 250, outro 300, juntaram, outro 900, né, cobertura. E esse dinheiro, porque o apartamento não foi entregue. E a construtora é MKF. Será que a MKF vai atender a gente hoje, hein? Vamos ligar de novo. Bom, o site está funcionando normalmente, né? A pessoa que quiser comprar um apartamento na MKF, eu tenho certeza que consegue falar. Pois é. Mas agora eles precisam falar também com quem comprou e que não está tendo atendimento devido. Vamos lá. É o telefone. Vamos ver se a gente consegue falar pelo menos com o departamento jurídico, para que eles expliquem o que está acontecendo. Alô? Consultora MKF? Boa tarde. Com quem eu falo? Gostaria de falar com quem? Eu gostaria de falar com o proprietário da empresa, que é o Marcelo Ramírez Kramer. Quem está falando é o Celso Russomano, aqui da Rede Record Televisão. Só um instante, por favor. Tá bom. Parece que vão atender a gente, vamos ver. Tomara, tá passando para algum lugar. Vamos ver.
transferiu a ligação. Vamos ver se atende lá o dono. Vamos ver se alguém atende a gente para que a gente possa falar. Eu estava falando antes para vocês que toda a publicidade integra o contrato que vier a ser firmado posteriormente. Por isso, quando vocês receberem a publicidade... Alô? Atendeu. Peraí. Alô, quem Alô? fala? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? É Marcelo. Marcelo, é o Celso Russomano. Como vai? Tudo bem? Oi, Celso, tudo bem? Tudo bom. Marcelo, nós estamos tentando falar com você já há algum tempo sobre... Eu não recebi recado, hein? Tá, aí nós ligamos 2 vezes, a atendente desligou o telefone quando eu estava falando, mas não tem problema, importante que a gente está falando consigo. Nós estamos aqui com alguns representantes do empreendimento que você tem lá na Aclimação, querendo uma satisfação sobre o que é que está acontecendo e por que a obra já está atrasada há 3 anos. Inclusive, aqui nós temos o Leonardo e o Newton, os dois estão aqui representando os outros 20 compradores que não puderam vir aqui ao programa. Eu gostaria de te ouvir para saber o que está acontecendo. Perfeito. Veja bem, nós compramos esse prédio para fazer um retrofit. Era um prédio que foi ele foi construído em 1900. Só deixa eu explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é um retrofit. É um prédio que já estava construído, ele é totalmente descascado, digamos assim, toda a parte hidráulica e elétrica é retirada e é refeito um prédio novo, com novas dimensões, com novas características em cima do que já existia. E adaptando as regras novas de construção. Exatamente. Então, e quando a gente comprou o prédio e começamos as obras, nós fomos surpreendidos no final de semana e o prédio sofreu uma invasão de um movimento sem teto. Eu tenho tudo isso documentado, tá? E... Você estava a par disso, que tinha acontecido isso? Isso aconteceu antes das vendas, né, das unidades. Isso foi bem antes. Tá. Ok. Mas tem gente que comprou antes, tem gente que comprou depois, depende do caso. Cada caso é um caso. No caso deles, eles compraram depois, então? Só que quando nós conseguimos desalojar o pessoal, depois de 1 ano e meio, o que acontece? Que tinha uma série de serviços que já estavam prontos e que a gente teve que refazer. Para você ter uma ideia, levaram embora os elevadores, que era da Vilares, com todas as polias, etc. Tivemos que recomprar os elevadores, reprogramar a entrega e etc. E a obra, que tinha um determinado prazo, muita coisa a gente teve que refazer, mas que a gente só descobria que tinha que refazer com o andar da obra e fomos refazendo, etc. Então, quando a gente viu o tamanho do atraso que ia ocorrer, o que a gente fez? A gente foi chamando condômino por condômino, fomos explicando a situação, teve gente que preferiu não continuar no empreendimento e quem continuou, nós combinamos uma indenização. Ou seja, o pagamento do aluguel de 0,5% ao mês por atraso. Agora o Leonardo É verdade isso, Leonardo? Agora, Não. agora deixa eu falar. Eles falaram tudo o que queriam, agora deixa eu falar. Pode falar, depois eles vão falar, porque estão dizendo que eles não. vão falar, vai ser um bate-boca. Não, então por favor, Marcelo, você tem a palavra, por favor. Bom, então o que acontece? Então nós chamamos todos os mutuários e fizemos aditivos contratuais. Quem tinha pago todo o apartamento, a gente ia pagar 0,5% sobre o valor do que ele havia pago a título de aluguel, que hoje é excelente, hoje ninguém consegue 0,5%. E esse 0,5% é estipulado pelo TAC que é feito entre construtoras e Ministério Público e o CREA. Existe esse TAC? A gente está cumprindo exatamente a lei. Só fazer uma colocação. Existe um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, é isso? E isso foi feito, a gente fez. Pois não. Ok. Então o Ministério Público está acompanhando a obra. Aí nós acertamos que quem pagou tudo receberia, ou seja, 0,5% sobre o valor de quanto a pessoa pagou. Porque não seria justo a pessoa comprar uma unidade de 500 mil, só pagou 100 e receber sobre 500 mil. Ok. Ela vai receber sobre o que ela pagou. Tá certo. Quem tem saldo devedor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos subtraindo do saldo devedor. Entendi. Esse aluguel.
Ou seja, na hora da pessoa pegar na verdade é o seguinte, deixa eu ser mais rápido aqui, porque a gente está na televisão, a gente não tem todo esse tempo do mundo. Fizeram um acordo. Então, fizeram um acordo e o Marcelo está dizendo que do saldo devedor, eles não estão pagando efetivamente o aluguel para vocês, mas do saldo devedor, ele está descontando 0,5% ao mês do dinheiro que já foi pago. Ok, mas Marcelo... E congelamos a cobrança de INCC. Agora, Marcelo, vou ser prático aqui. Certo. Qual é a data de entrega dessa obra? Veja bem, se eles não tivessem feito tanta campanha na mídia como eles já fizeram nos últimos 6 meses, 8 meses, essa obra já deveria ter sido entregue. Com a campanha na mídia do jeito que foi feita, mas não mídia televisiva, mídia de Face, internet e tudo mais, isso acabou fazendo com que a gente não conseguisse mais vender, comercializar unidades. Então, nós acabamos nos ajustando financeiramente para terminar essa obra agora em julho. Marcelo, presta atenção, você está falando em julho. Nós vamos acompanhar esse caso. Eu estou muito preocupado porque existe uma anotação na junta comercial sobre um pedido de falência em relação à empresa de vocês. Que tem que ser quitada que é o de R$200 mil, que tem que ser quitada para levantar a falência. Né? Nós estamos preocupados com isso, eles não sabiam que isso estava acontecendo. É de R$40 mil. Não, eu tenho aqui de 200 e poucos mil reais. Tem com sentença. Com sentença dada pela segunda vara. Nós vamos ter uma audiência agora em fevereiro, onde vai ser acertado. Eu tenho uma sentença aqui, ó. É uma sentença, e essa sentença é da segunda vara de falências e recuperações, tá certo? E é no valor de 200 e poucos mil. Agora, veja bem, Marcelo, eu vou fazer o seguinte. Junto com você, eu vou me propor a intermediar isso junto aos compradores e que essa obra realmente se retome. A gente quer ver os funcionários lá trabalhando na obra e eu vou te dar todo o espaço do mundo e se a obra for entregue em julho, do jeito que você está mesmo dizendo, nós vamos voltar aqui para te dar parabéns. Tá certo. Tá ok? Eu vou acompanhar isso fora do ar. Vocês concordam assim? Você tem o telefone da sua assessoria de imprensa? Eu vou te passar todos os telefones, não aqui no ar, mas fora do ar, para que você possa manter contato com a gente. O Leonardo queria falar. É só mais uma preocupação. Pode falar. Outra coisa. A questão do IPTU, só um minutinho, da dívida de 2 milhões de IPTU. Eles colocam que vão fazer adesão do PPI. Essa é uma preocupação nossa também, porque devido a todos esses transtornos e falta de cumprimento das promessas, se eles vão lá e aderem um PPI de 5 anos e deixam de pagar no momento. Eles estão preocupados com uma dívida do IPTU que já é antiga. Sim, doutor Celso, é o seguinte, nós compramos o prédio com essa dívida. A família já devia e nós subtraímos do preço esse PPI e assumimos esse PTU e assumimos para a gente, ok? Ok. Aí, o que acontece? A gente sabia que ia sair um decreto, que é o decreto 55828. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. 15, Marcelo. Na qual a gente vai ter 75% de desconto sobre todos os juros. Então, eu sei disso, Marcelo. Deixa eu tratar essas questões técnicas, fora do ar. E depois a gente volta aqui para mostrar que resolveu o problema. Então, só para esclarecer, o IPTU vai ser resolvido, nós temos a data até dia 30 de abril, para fazer o PPI e pagar em até 120 parcelas. Tá bom. Marcelo, eu vou te acompanhar, nós vamos falando e eu faço questão de mostrar o andamento da obra aqui depois que você entregou a obra também, tá bom? Beleza. Muito obrigado, Marcelo. Sem problema, Celso. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Tá. Bom, gente, o dono do empreendimento está aqui no contrato social, nós levantamos, falou com a gente. Então, nós queremos crer que ele cumpra a palavra dele, nós vamos acompanhar. Só para você que estava nos assistindo, eu fui cortado 2 vezes, não deu para a gente falar. Toda publicidade integra o contrato. Quando vocês forem comprar um imóvel, pega a publicidade, guarda junto com o contrato todas as medidas, tudo que foi prometido, área privativa, área coberta, segurança, salão de festas, garagem, etc. Tudo tem que ser cumprido, por isso é importante vocês guardarem isso. E à medida que a gente for trazendo os casos aqui, nós vamos mostrando mais como funciona o seu direito de comprador de um imóvel, consumidor de um imóvel, ok? Tem que ser transparente esse tipo de situação.
tem que anunciar nos jornais, tem que procurar os condôminos, os compradores, informar passo a passo quais são as dificuldades, o que é que está acontecendo. Porque daí não vai ficar essa coisa de vocês acharem que estão sendo enganados, que nunca vão entregar a obra. É isso que a gente espera aqui. Se não dá para você garantir 100% da satisfação do cliente, pelo menos dê ao cliente uma satisfação, uma explicação do que está acontecendo. Boa sorte a vocês. Nós vamos acompanhar, vocês voltam aqui, nós vamos mostrar o andamento da obra, os funcionários dentro da obra vão acompanhar passo a passo com vocês e só vamos dar por encerrado esse caso quando a obra, as chaves forem entregues na mão de vocês. Ok? Isso aí, boa sorte, tá bom? viu? Agora a Patrulha do Consumidor não para, porque a Luísa ela esteve aqui na semana passada reclamando que a geladeira dela tinha parado de refrigerar. Aí a assistência técnica foi acionada, só que para resolver o problema, eles queriam cobrar quase o preço de uma geladeira nova. É um absurdo, né, gente? Aí o programa da tarde entrou no circuito para defender os direitos da Luísa. E a gente vai ver agora o que aconteceu. Vamos ver. A dona de casa Luísa Class procurou a Patrulha do Consumidor depois de comprar uma geladeira que parou de funcionar. O produto foi adquirido em dezembro de 2011 e custou mais de R$2.000. Ela só gela na parte de cima e ela começou com um vazamento e aí a parte de baixo não funciona. É um armário para guardar as coisas. Eu penso que a geladeira é um bem durável. Eu acho que 2 ou 3 anos é um tempo muito mínimo para o funcionamento do produto, pelo preço que ele custa, né? E para consertar tem que trocar o gabinete inteiro, o que significa toda a parte externa da geladeira tem que ser trocada. É exatamente isso que foi dito para o casal. Você está perguntando, o que é a parte inteira de uma geladeira? É toda essa estrutura metálica aqui, exatamente inteira. Vão ficar somente algumas peças, alguns componentes, o motor da geladeira. E claro, você, Luiz, não vê qualquer possibilidade de garantia para um produto numa circunstância como essa, porque te pediram um valor elevado, quase R$1.500. Isso, R$1.408. R$1.408. Isso, porque queimou a placa também devido a esse problema. Aí tem que trocar a placa também. E o gabinete inteiro, só que eles nem têm na assistência técnica o gabinete, porque diz que não é uma coisa comum de acontecer. R$1.408 é praticamente o valor de uma geladeira nova. Sim, uma geladeira nova. E já faz 30 dias úteis que nós pedimos e a peça não chega, e não tem conserto, e não resolve, e não há uma certa garantia, mesmo consertando, eu já não acredito mais nesse produto. Eles falaram que o conserto que tinha era por o gás, que ela estava sem gás. Aí colocaram o gás. Aí eles falaram, tem um vazamento. Que o vazamento aparecia exatamente aqui, olha. Exatamente aqui atrás da geladeira, o vazamento lá atrás, mas essa parte toda ficava comprometida, né? Ficava gelando. A água mina aqui. Fica minando água aqui. Como se a geladeira estivesse suando para fora. Exatamente. Aí eles falaram, não, então não adianta, tem que... Para você acessar o vazamento, você tem que trocar o gabinete inteiro. Diante da situação, a consumidora esteve no palco do programa da tarde. Toda vez que o orçamento for feito, obriga as partes que contrataram esse orçamento. Está no artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, depois de orçado, o preço não pode ser modificado. Orçado e aprovado pelo consumidor, não pode ser modificado. O que a assistência técnica fez? Disse, olha, R$1.080. Quando ela ligou lá, depois que o técnico saiu da casa dela, quando ela ligou, disseram para ela, não é mais R$1.080. Agora tem que trocar a placa também, custa R$1.408. R$1.400. Isso Vamos não pode, agora, gente. Vamos Isso ligar não agora. pode, isso é proibido. A lei proíbe esse tipo de prática. Assistência técnica, como vocês viram, não estão atendendo. E lá no fabricante, até agora, a gente está tentando, a produção está ligando lá, ainda tem uma fila de gente para ser atendida no SAC, né? Que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, mas nós esperamos que dentro de alguns minutos isso aconteça. Após inúmeras tentativas de contato, nossa equipe não conseguiu falar com a fabricante. Mas no dia seguinte, a empresa entrou em contato com a consumidora. No dia seguinte que eu estive no programa, a Electrolux me entrou em contato comigo e eles estiveram na minha casa, vieram, trocaram todo o gabinete, só deixaram o motor e as portas e a geladeira está gelando perfeitamente.
Queria muito agradecer ao Patrulha do Consumidor e ao Programa da Tarde. Pois sem vocês eu não teria conseguido. Obrigada. Ponto da Luiz! Brito, importante a gente dizer o seguinte, esta geladeira já estava fora da garantia. Ela não estava mais na garantia. Mas bom é por isso que tinha que cobrar o preço que Mas queria é que cobrar. tá. O que a lei estabelece? Estabelece quando existe um vício oculto, um defeito, que a Ticiane gosta disso, né? Porque essas palavras difíceis às vezes complica pra gente. Um defeito escondido, né, Tici? Um meros defeito mortais, escondido. né? Um defeito escondido, né? Mesmo depois do término da garantia, o consumidor volta a ter a garantia. Qual que era o defeito? O defeito, na verdade, é o impedimento de se trocar a serpentina da geladeira, né? Ou melhor, de soldar, fazer uma pequena solda, porque tem que trocar o gabinete inteiro e custa o preço de uma geladeira. Então, nesse caso, eu quero parabenizar a Electrolux pela atitude de ter ido lá, consertado a geladeira sem custo nenhum para a nossa consumidora Luíse e resolvido o problema, porque é assim que uma empresa séria deve agir. Parabéns. Celso Russomano, o que vai ter na Patrulha do Consumidor de amanhã? Nós estamos em período de ainda férias até o carnaval, né? O pessoal viaja, etc e tal. Janeiro no Brasil é só lá para março. Né? Mas agora, imagina o seguinte... O ano começa em março, né? Isso. Imagina uma pessoa que quer passar as férias, o carnaval fora, compra passagens de avião para a família inteira, paga e não recebe. Não recebe passagem? Nenhuma. Como assim? Nenhuma. Então, férias já era. Nenhuma. Amanhã nós vamos mostrar o seu direito de consumidor quando você compra uma passagem. Até lá. Obrigado, Celso Russomano. Essa foi a Patrulha do Consumidor e atenção.